Josué capítulo 7, verso 8 ao 12 diz assim: Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem a puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Amém, queridos? Assentai-vos. Eu quero tratar nesta noite acerca de um assunto muito importante para o nosso conhecimento. Eu quero falar sobre, em especial, maldição escondida. Maldição escondida. Talvez você diga assim: pastor, mas aqueles que estão em Cristo têm maldição? Queridos, a Bíblia diz que contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus, não vale encantamento. Ou seja, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. De sorte que aqueles que são aliançados com Deus, preste atenção, de sorte que aqueles que são aliançados com Deus não podem receber sobre si maldição. Todavia, preste atenção, existe maldição hereditária, existe maldição lançada e existe maldição adquirida. Então existe maldição lançada, maldição hereditária e maldição adquirida. E eu entendo que o povo legítimo de Deus, quando ele faz uma aliança com o Senhor, dois tipos de maldição não valem contra a vida deles, que é a maldição hereditária, aquela maldição que acompanhou a bisavó, passou para a avó, passou para a mãe e depois está na filha. Ou seja, veio de outras gerações, aquela maldição se arrastando e acompanhando as futuras gerações. Essa é uma maldição que vem lá dos antepassados. Mas quando nós fazemos uma aliança com Cristo e que nos entregamos a Deus, essa maldição ela termina ali, ela é anulada ali. Existe a maldição lançada, que é por palavras, quando alguém profere uma palavra. Lembra que a palavra de Deus fala lá no livro de Tiago, que, salvo engano, que Tiago capítulo 3, verso 9 e 10, que com a nossa boca nós bendizemos a Deus. E com a mesma boca, o Tiago está dizendo,
que amaldiçoamos o nosso semelhante. E ele vai dizer que não convém que isso aconteça. Que se nós somos pessoas que abençoamos, que temos a honra de adorar a Deus, não podemos, com a mesma boca que glorificamos a Deus, que exaltamos a Deus, usá-la para amaldiçoar. É onde vai dizer que de uma mesma fonte não procede água doce e água salgada. Então existe maldições lançadas. Lembra que os nossos pais diziam assim, fulano rogou praga em Beltrano? Lembram disso? Na verdade, em outras palavras, ele está dizendo, fulano amaldiçoou Beltrano. Esta maldição não pega também sobre os filhos de Deus. Lembra que Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus? E quando ele chega ali, ele diz, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque este povo foi Deus quem abençoou e eu não posso amaldiçoar. Não tem como lançar uma maldição sobre eles. Todavia, queridos, quando nós olhamos para esse texto, preste atenção, este povo era um povo de Deus, sim ou não? Josué era povo de Deus. Josué era um servo de Deus. Mas o que aconteceu aqui, pastor? Se Josué era de Deus, se o povo que estava com Josué era de Deus, por que esse povo agora estava amaldiçoado? Não dá para a gente imaginar isso? Porque Josué, sendo um homem de Deus, por que o povo, sendo um povo de Deus, existe uma maldição entre eles que fez com que eles fossem derrotados? Eu vou te explicar. É aqui que os cristãos não entendem. E aí diz assim, não, maldição comigo não cola, está tudo bem, Jesus é comigo. Eu falei de 3 tipos de maldições. E eu garanti, biblicamente, que 2 maldições não pega naqueles que são de Cristo. Mas de qual maldição o senhor está falando, pastor? Da maldição adquirida. Eu posso ser um homem de Deus, escuta isso. Eu posso ter um maior relacionamento com Deus. E mesmo assim adquirir uma maldição. É diferente. Ninguém lançou maldição sobre mim. Eu não herdei maldição de ninguém. Mas eu posso ir buscar uma maldição e trazer para mim. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles buscaram a maldição. É diferente. E esta maldição pega no povo de Deus. Ou na verdade, é pegada pelo povo de Deus. Está me entendendo? Deixa eu me explicar a história. Deus chega para Josué e diz assim, Josué, eu vou dar a vocês uma grande vitória. Jericó, vocês vão vencer Jericó. Jericó, eu vou traduzir para a nossa língua atual, ou para o nosso contexto de vida. Jericó era uns Estados Unidos atual. Vamos imaginar, uma potência. E o povo de Deus, aquele povo que estava com Josué, vamos dizer que era apenas o bairro Cruzeiro aqui. Então imagine o bairro Cruzeiro para guerrear contra os Estados Unidos. Não tem possibilidade nenhuma. Mas Deus deu uma orientação a Josué para que Josué vencesse os Estados Unidos. Estão me entendendo, né? Vencesse Jericó. E diz Josué o seguinte, você vai fazer isso, só que tem uma coisa. Tudo que tiver lá, não pegue. Porque o que tem dentro de Jericó é anátema, é amaldiçoado. Não peguem nada que tiver em Jericó. Está entendido, Josué? Josué falou, estou entendido. O que Josué faz? Josué reúne o povo, preste atenção, e chama aqueles homens para perto e diz assim, é o seguinte, Deus é conosco, Deus vai nos dar vitória sobre Jericó, mas tem uma questão,
Ninguém pode pegar nada que está dentro de Jericó, porque Deus disse que é amaldiçoado. Vocês estão entendidos? Esse povo falou assim, tudo certo, Josué. Aí esses homens vão e vencem Jericó. Deus deu para eles uma grande vitória. E este povo ficou adorando a Deus, vibrante com o Senhor, por tamanha vitória, porque eles não tinham capacidade de vencer Jericó. E quem deu a vitória para eles foi o próprio Deus. Talvez eu e você não tenhamos capacidade de vencer muitas guerras, mas saiba de uma coisa, quem nos dará vitória é Deus. Não olhe para o teu tamanho, olhe para a grandiosidade de Deus, que te dará grandes vitórias. Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações. Eu não sei por que nós olhamos tanto para as nossas limitações. Eu mesmo não olho. Eu já falei aqui em cima, por diversas vezes, que o sermão é a vida do pregador. Sim ou não? Pastor, você não olha? Não. Abre um parênteses aqui. Eu dizia para vocês a respeito da construção, que nós não temos dinheiro nenhum, e disse, meus irmãos, se você não tem dinheiro, pastor, para que você está cavando? Eu falei, rapaz, cavar é comigo, mas produzir o dinheiro e as doações é com o poderoso. Eu cavo e ele se vira. Aí eu estou lá, cavei, a mulher viu, falou assim, pastor, falta quantos blocos? Eu falei, falta 10 mil, irmã. Ela falou, pode deixar que eu estou mandando dinheiro de 10 mil. É assim. E mandou, lá dos Estados Unidos. Cavar é comigo. E providenciar é com ele. Se eu não cavo, ele não manda. Se eu cavo, ele manda. Deus é assim. Se você cava, ele manda. Se você não cava, ele não manda. Porque o fato de eu estar cavando sem dinheiro, eu estou dizendo em quem estou crendo. Então, Josué, fecha o parênteses aqui, recebe grande vitória. Mas dentro do povo, preste atenção, havia um homem chamado Acã. E Acã, chegando ali em Jericó, tamanha vitória, ele olhou uma bela capa babilônica, algumas barrinhas de ouro e prata. E a Bíblia diz que Acã pegou aquela capa babilônica e ó, pegou os ouros e ó, ninguém viu, ninguém está vendo, e todo mundo ó, apanha para o seu arraial. Acã vai dentro da sua tenda, da sua casa, né? E esconde a capa, os objetos dentro da sua tenda e colocou a sua bagagem em cima. Na cabeça de Acã está dizendo, tá tudo bem, tá tudo legal. Vitória que Deus nos deu. E de lucro, eu ainda peguei uma linda capa babilônica, tô rico. Eita Deus bom, deve ser que ele falou isso, né? Eita Deus maravilhoso, olha que agora eu tô rico e não sei. E o povo está achando que está tudo bem. Só que agora havia uma outra cidade que eles precisavam vencer. E essa cidade era uma cidade insignificante. Eles agora eram como os Estados Unidos. E a cidade era como o bairro Cruzeiro, um bairro apenas. Era a cidade de Ai, uma cidade pequena, uma cidade de poucos homens, uma cidade insignificante, uma cidade fraca. Nem se comparava a Jericó. Aí Josué diz assim, olha, vai lá espiar a cidade de Ai. Os homens vai e voltam e diz, Josué, a cidade de Ai é ó, mamão com açúcar. Não precisa você nem enfadar o povo não. Manda só 2 ou 3 mil homens que lá nós vamos tirar de letra. A vitória é nossa, está garantida. Só que a Bíblia diz que quando esses homens vão invadir a cidade de Ai, preste atenção, os homens colocam o povo de Israel para correr e matam alguns deles. Quando Josué percebe que o povo dele foi derrotado, escute, Josué agora como líder,
certamente põe a mão na cabeça e diz assim: eu não estou acreditando. Não estou acreditando como é que nós ganhamos para os Estados Unidos, Jericó, e perdemos para uma criança. Tem alguma coisa errada. Ó o líder, tem alguma coisa errada. Então Josué agora ora a Deus. E esse texto que nós lemos é a oração de Josué. E ele diz: ah, Senhor, que direi? Israel virou as costas contra os seus inimigos. E ele começa, quem sabe, a prantear e a orar diante de Deus. Enquanto Josué está ali orando, queridos, preste atenção. Josué, em outras palavras, está buscando descobrir a causa do problema. Josué está se questionando. Porque o que aconteceu não tinha lógica. Ganhar de uma potência e perder para uma criança. Tem coisas que nós não entendemos por que está acontecendo na nossa vida. Tem coisas que nós não entendemos por que está acontecendo na nossa casa. Preste atenção, que Deus quer tratar contigo nessa noite. Tem coisas que nós não entendemos por que está acontecendo nas nossas finanças. Tem coisas que nós não entendemos por que está acontecendo no nosso casamento. Tem coisas que nós não entendemos por que está acontecendo no nosso bairro, na nossa casa. E nós nos colocamos a fazer o quê? A mesma coisa que Josué. A orar a Deus: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que minha vida não vai para frente? Por que está travado? Por que está travada? Que situação é essa? Só que escuta, queridos. Deus vai responder Josué. Você já parou para ouvir a resposta de Deus? Porque muitas vezes as coisas erradas que acontecem na nossa vida, a gente ora tanto e nada acontece. Não acontece absolutamente nada e a gente fica embaraçado, mais tonto do que barata tonta, sem saber para onde ir, o que fazer. Ah, eu oro tanto, eu estou na igreja, eu faço campanha, nada muda, não é assim? O Josué está clamando. O que aconteceu, Senhor? Não tem condição, o povo agora vai falar de nós, como é que nós perdemos para esse povo? Aí Deus fala: ei, para. Não é com oração que se resolve isso não, Josué. A gente acha que é com oração que resolve tudo. Está dando algo errado, eu vou orar. Oração é essencial. Mas nem tudo se resolve com oração. Essa questão aqui não era para ser resolvida com oração. Então Deus responde, diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Josué podia falar: oxê, não é orando que se resolve não, Senhor? Deus não estava querendo naquele momento oração. Deus estava querendo falar com Josué. Deus estava querendo revelar para Josué qual a causa do problema. Vou orar que vai tudo resolver. Calma. Tem pessoas aqui que a partir de hoje Deus vai falar para você onde é que está o problema. E Deus vai dizer: minha filha, meu filho, não é oração não. É uma atitude, uma ação. Está entendendo? Quero que você entenda isso. Então Deus fala: Josué, em outras palavras: ei, para de orar aí, Josué. Para. Levanta, que eu preciso falar contigo. Crente hoje é tudo, vou resolver a oração. Pastor, você está dizendo que é para nós não orar? Não, queridos, não estou dizendo isso. A oração é essencial. Até porque o próprio Josué, quando ele vai orar, é que ele ativa a resposta de Deus. Mas a oração de Josué não vai resolver o problema dele. Então Deus responde para Josué. E a resposta de Deus é assim: Josué, Israel
pecou. Israel pecou e transgrediu a minha aliança. Transgrediu a minha aliança, que lhes tinha ordenado. Preste atenção. E tomaram, pegaram, adquiriram do anátema. Pastor, o que é anátema? Do amaldiçoado. A maldição entrou no meio do povo de Israel por objetos. Preste atenção. Pastor, tem objetos que são amaldiçoados? Tem. A maldição entrou no meio do povo de Israel, primeiro pela a desobediência de Acã, porque ele sabia que não podia pegar nada. A maldição estava no objeto. No momento que ele pegou o objeto, os objetos, no plural, melhor dizendo, ele trouxe, ele adquiriu para si e para o todo a maldição. Então, quando ele pega aquela capa babilônica, aquela capa estava amaldiçoada. Quando ele pega o ouro estava amaldiçoado. Quando ele pega as pratas, a prata estava amaldiçoada. O que ele faz? Ele traz a maldição, os objetos amaldiçoados, por meio do povo. Coloca dentro da tenda e esconde. E por causa daqueles objetos, Deus está dizendo, olha que interessante. Por isso, Deus está dizendo, por causa desses objetos, por causa disso, Israel perdeu, ou seja, a razão pela qual vocês foram destruídos foi porque existe algo escondido, existe uma maldição no meio de vocês, vocês adquiriram uma maldição. Olha que profundo. Desobediência acarreta maldição. Então Acã trouxe para dentro da casa, para dentro do meio do arraial do povo de Deus, objetos amaldiçoados. Pastor, o que eu aprendo com isso? Cuidado, para você não levar para dentro da tua casa objetos amaldiçoados. Cuidado, para você não trazer para a sua vida coisas amaldiçoadas. Cuidado, para você não estar assistindo na sua televisão programas amaldiçoados. Cuidado, para você não estar andando com pessoas que são amaldiçoadas. Pastor, tem pessoas amaldiçoadas? Claro que tem. O que tinha a ver o povo de Israel com Acã? Acã está lá. Pega as tralhas dele lá. Eu não peguei, obedeci. Estou no meio de Acã. O pau comeu para o meu lado também. Sim ou não? Quem pegou foi o povo de Israel ou foi Acã? Acã. Quem padeceu? Acã e o povo de Israel. Cuidado para você não andar com pessoas amaldiçoadas. Cuidado para você não trazer para o meio dos teus filhos coisas amaldiçoadas. Tem gente que pela ganância, pela ambição, traz para dentro de casa dinheiro amaldiçoado. Ué, pastor, dinheiro é amaldiçoado? Depende. Se ele vier de uma forma ilícita, ele é amaldiçoado. Se ele veio de roubo, de crime, ele é amaldiçoado, sim ou não? Se eu sei disso e trago para dentro da minha casa, eu estou trazendo para dentro da minha casa a maldição para mim e para os meus. Então isso é uma lição tremenda para que nós possamos analisar se aquilo que está dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, é ou não amaldiçoado, porque senão nós estamos atraindo para nosso lar objetos de maldição. E tem. Como tem? Nós precisamos entender que maldição vem por palavras, vem por pessoas, vem por objetos. É desse jeito. Então Acã colocou lá dentro de casa
coisas amaldiçoadas, objetos amaldiçoados. Quando ele colocou aquelas coisas, automaticamente a maldição entrou no povo. Você está vendo que o povo de Deus também pode adquirir a maldição? Que na verdade Acã foi buscar, ou na verdade trouxe a maldição? E eu e você, embora sirvamos a Deus, embora estejamos adorando a Deus, podemos, pela ambição do nosso coração e avareza, trazer maldição para nossa casa. Não tem nada. O ser humano é assim, não tem nada não tem problema, ninguém está vendo, ninguém viu, mas Deus está vendo. E Deus falou, não pega, não toca, não traz, não leva. Se vocês pegarem, vocês serão amaldiçoados. E Acã colocou ali, as tralhas ali, e o povo recebeu derrota. Você já parou para analisar se você não tem trazido para si alguma coisa que Deus falou que não era para trazer? Você já parou para refletir se na tua casa você não colocou coisas que Deus falou que não era para colocar? Se na sua vida você não trouxe coisas, elementos, sentimentos que Deus falou que não era para colocar, que não era para trazer? É assim que nós devemos pensar. O que tem lá na tua casa? O que tem lá na tua bagagem que não é para estar? O que tem lá? Deus vai começar a falar ao teu coração. Deus está falando ao teu coração que existem coisas, existem sentimentos, existem pessoas que não podem estar na sua vida. Sentimentos que não podem estar no teu coração, que são amaldiçoados. Então depois não questione a Deus por que as portas estão travadas e por que de tanta derrota na vida. Talvez a derrota de muitos é por causa de maldições escondidas. A maldição de Acã estava escondida. Ninguém estava vendo, mas Deus sabia que dentro da barraca dele, debaixo da bagagem, havia ali objetos amaldiçoados. E Deus revela isso. Agora escuta. A maldição adquirida não é quebrada e nem destruída com oração. A maldição adquirida não é quebrada nem destruída com oração. O que o povo precisava fazer para que a maldição saísse do meio deles? E Deus respondeu. Deus disse que eles precisavam tirar a maldição, os objetos amaldiçoados, fora deles, lançar fora. Porque enquanto aqueles objetos estivessem ali, aquele povo seria perdedor. Então a situação do povo de Israel não seria resolvido com uma oração, mas com uma ação de arrancar do meio deles, de arrancar da tenda de Acã os objetos amaldiçoados, lançar fora aquilo que Deus falou para ser lançado. E Josué reúne o povo e lança a sorte cai em Acã, e Josué diz assim: meu filho, confessa o que tu fez, confessa o teu pecado, Acã. Em outras palavras, confessa, infeliz, o que tu fez? Aí Acã não teve como negar e disse: olha, Josué, quando eu entrei em Jericó, me deparei com uma linda capa babilônica e eu apanhei para mim, junto com ouro e prata, e estão escondidos. Estão o quê? Escondidos na minha tenda, na minha barraca, e está debaixo da minha bagagem.
Aí Josué mandou buscar. Estava lá os objetos de maldição. O objeto de derrota. Que causou destruição para eles. Que trouxe maldição para eles. Era povo de Deus. Deus estava com eles. Deus tinha dado vitória a eles. No entanto, pela ambição e pelo desejo do coração, trazem para si maldições. E a partir daquele momento, o maior prejudicado foi Acã e sua família, que foram destruídos. Não inocentemente, porque ele sabia que não podia pegar. Escuta isso aqui, queridos. Deixa eu te dizer um negócio aqui. Deus não tem o culpado por inocente. E não tem o inocente por culpado. Me explica, pastor. Se todos vocês estão aqui, e eu tenho esse celular e coloco aqui em cima, e digo, olha gente, ninguém pode tocar nesse celular. Porque se você tocar, você será amaldiçoado. Quem tocar será amaldiçoado. Aí, passados 10 minutos, vem alguém que não ouviu essa informação e pega no celular. Ele é culpado ou inocente? Ele é inocente. Porque ele não sabia, ele não ouviu. Mas se um de vocês vem e pega, você é culpado ou inocente? Culpado, porque você sabia que não podia pegar e mesmo assim pegou. Então Deus, ele avisou o povo de Israel. Acã sabia que não podia pegar. Acã não era inocente, Acã era culpado. E por conta disso, trouxe sobre si maldição e sobre o povo de Israel a maldição. Então não tem esse meio tempo, meio termo. As maldições podem ser por palavras, por coisas, por pessoas, por locais. Existem coisas amaldiçoadas, existem palavras amaldiçoadas, existem pessoas amaldiçoadas, existem locais amaldiçoados. O que a gente traz para a nossa casa pode abençoar ou amaldiçoar. Lembra de Obed-edom? O que foi deixado na casa de Obed-edom? A Arca da Aliança. Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, diz que a Arca da Aliança ficou dentro da casa de Obed-edom. E que a partir do momento que a Arca ficou na casa de Obed-edom, a Bíblia diz, e Deus abençoou a casa de Obed-edom por causa da arca que estava dentro da sua casa. A bênção veio sobre a casa, a família, a vida de Obed-edom, porque havia dentro da casa dele um objeto. Qual objeto, pastor? A Arca da Aliança. Da mesma forma, queridos, nós precisamos compreender que eu posso trazer coisas que amaldiçoam a minha casa e a minha vida e coisas que me abençoam. Dá para você entender isso? Então a Bíblia diz que Obed-edom foi abençoado, porque dentro da sua casa havia objeto de bênção. Então nessa noite Deus quer que você compreenda acerca dos elementos que você tem trazido para a sua casa, acerca dos elementos que você tem trazido para a sua vida, acerca das palavras que você tem trazido ao seu coração, acerca dos sentimentos que você tem trazido para o seu coração, que pode produzir maldição na sua vida. E eu estou provando isso biblicamente, que embora sejamos povo de Deus, embora sirvamos a Deus, podemos trazer sentimentos, coisas, pessoas, ou irmos em locais que Deus falou para não ir, trazermos coisas que Deus falou para não trazer. E aí agora, meu amigo, Deus, deixa você à mercê dos objetos amaldiçoados. E o inimigo sabe disso. E ele sabe que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Que as maldições hereditárias não funcionam no povo de Deus. Mas ele também sabe que ele pode lançar algo e o povo pegar e aquilo está amaldiçoado. Vigie. Vigie com as coisas que têm entrado na sua casa. Vigie com as coisas que estão diante dos seus olhos. Vigie o local aonde você anda. Até mesmo igreja. Sabia disso?
Até mesmo templos. Porque tem templos que não pregam a verdade. Prega enganação. Prega só ganhar dinheiro. E você está trazendo para a sua vida ensinamentos que Deus não ordenou. Que ali o pano de fundo não é salvar vidas, mas ganhar dinheiro. E as pessoas ficam entrando nestas obras de engano. Essa é a verdade. Agora, quando nós ouvimos a palavra de Deus, que nos instrui, que nos ensina, e nós andamos segundo esta palavra, nós somos abençoados. A nossa casa é abençoada, a nossa família é abençoada, os nossos planos são abençoados, os nossos projetos são abençoados, e de forma nenhuma a maldição chega até nós. Você está aprendendo uma grande verdade para a sua vida. Deus não tem maldição para você, Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para a tua casa. Mas Deus quer que nesse instante você reflita e ore e compreenda acerca de tudo e de todas as áreas da sua vida, o que está acontecendo na sua vida. Você vai começar a perguntar a Deus: o que está acontecendo comigo, Senhor? O que eu preciso tirar? O que eu preciso fazer? Você vai começar a perguntar. E você vai entender que muitas coisas vão mudar na sua vida, porque você não vai orar, você vai agir e vai tirar o que não deve estar ali. Deus vai começar a revelar no teu coração coisas que você deve tirar da sua vida. Tem coisas que não podem estar na nossa vida. Tem sentimentos que não podem estar no nosso coração. E é isso que Deus quer fazer hoje. Ele quer limpar. Ele não quer que no nosso meio e na nossa vida tenha objetos e elementos de maldição. Porque o que Ele tem para nós é a sua bênção e a sua presença. É isso que Ele tem para você. E se você crer nisso, Deus vai fazer o extraordinário na sua vida, na sua casa, na sua família. É o tempo. É tempo de mudanças na sua vida. Você vai a partir de hoje dizer: eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito isso mais na minha casa. Eu não aceito mais isso na minha família. Eu não aceito. Eu lanço fora tudo que preciso lançar fora. Deus, o Espírito Santo vai começar a revelar no teu coração coisas que devem ser lançadas fora. Cuidado. Porque Deus, Ele quer que você tire da sua vida o que Ele falou que não é para estar na sua vida. Deus te trouxe aqui nesta noite para te responder questões que você vem trazido, tem colocado diante dele ao longo de muito tempo. Entenda isso. Que Deus traga esta grande revelação ao teu coração. E que muitas coisas a partir de hoje mudem na sua vida. Pense nisso. E que Deus te abençoe.